Fala, fiel torcida! Eu sou Gabriel Soares e nesse vídeo irei analisar e comentar a vitória do Corinthians por 1-0 sobre o Santos no jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fiel torcida! Eu acho que vocês vão conseguir perceber aqui pela minha voz, né? Eu tô bem rouco, porque ontem eu estive, em Itaquera, assisti o jogo diretamente da Neoquímica Arena, essa vitória do Corinthians, que tem momentos ruins, momentos bons, ali uns misto de sentimentos desse mais um jogo, do Dorival no comando da equipe. Acho que é o 6º jogo apenas do Dorival no comando da equipe. Vou conversar bastante sobre o jogo, por estar lá, né, ao vivo e tal, por estar no estádio. É um pouco difícil a gente ficar pensando muito e tal, em tática, e ficar analisando muito. É curtir muito mais o momento, mas obviamente que eu não ia deixar vocês sem vídeo aqui. Não teve live, obviamente, porque eu cheguei um pouco tarde do estádio, né? A gente demora um pouco para sair, a arena estava lotada ontem, uma muvuca na hora de ir embora, trânsito e tudo mais. Quem já foi para o estádio sabe como que funciona para voltar de lá, e eu não moro em São Paulo. Então tem aí essa viagenzinha para ser feita, é um pouquinho demorado para chegar em casa, então acabou que não teve como fazer a live sobre o jogo. Vou até mostrar aqui um copo que eu e a minha namorada compramos ontem, não, do Yuri Alberto. Sim, a gente comprou antes do jogo, inclusive. E o copo do Yuri, com um tirantezinho e tudo mais, oficial do jogo. Tá, foi um jogo muito bacana de se assistir? Não, essa que é a grande verdade, né? Foi um jogo bem feio, principalmente no primeiro tempo, pelo lado do Corinthians. Começar falando do início, que foi a escalação mandada a campo pelo Dorival. A gente sabia aí minutos antes do jogo que o Mateuzinho não teria condições de jogo, então a gente imaginava o Léo Maná na lateral e que o Memphis não jogaria por conta da lesão no tornozelo que ele voltou aí a sentir, segundo o Dorival, inclusive na coletiva. O tornozelo do Memphis inchou pra caramba e ele ficou até um pouco assustado quando ele viu o tornozelo do Memphis, mas segundo ele mesmo, o Memphis não deve demorar muito para retornar, porque já tinha melhorado bastante nos últimos dias. E a questão do Mateuzinho é uma coisa que ele queria ver, porque ele foi pego de surpresa sobre a lesão do Mateuzinho. Tá certo? Porque o Mateuzinho acho que viajou, lá para o Uruguai, se não me engane, se não me engano, o Mateuzinho viajou para o Uruguai e ele voltou, ele não participou dos treinos por conta que ele sentiu essas dores e tudo mais, e é uma lesão aí que está preocupando um pouco o Dorival, até porque hoje o Corinthians não tem um lateral direito para suprir o Mateuzinho. A gente já vê isso claramente na escalação, porque o Dorival mandou a campo o Hugo Souza no gol, Félix Torres na lateral direita, André Ramalho e Kaká como dupla de zagas, dupla de zaga, que zagas, meu Deus do céu, Andileri do lado esquerdo, aí Maicon Martinez, Bidon, Coronado e Carrilho, e só o Yuri Alberto lá no ataque. Uma escalação que eu acho que dentro das possibilidades não é errada, porque a gente não tem o Memphis, o Garro ainda não voltou, o Ranielli ele parece que não tinha condição de jogar o tempo todo, entrou até no finalzinho do jogo, mas não tinha condição de jogar o tempo todo, parece que ele estava aí, virou dúvida, Então é um time bem desfalcado do Corinthians, e eu acho que o que o Dorival mandou a campo não foi uma escalação ruim. É obviamente que o Yuri jogar sozinho como centroavante dificulta um pouco a vida dele, e isso ficou claro no primeiro tempo. O Yuri muitas vezes isolado, o Yuri muitas vezes sozinho, não tem ninguém para tabelar, ninguém para trocar um passe. Inclusive o primeiro tempo do Corinthians foi horroroso, tá? Foi muito ruim o primeiro tempo do Corinthians. O primeiro tempo onde o time estava assim muito parado, sabe? O Carrilho aberto, o Coronado não participando muito do jogo, Corinthians, assim, facilmente sendo marcado por um time horrível do Santos. Essa que é a grande verdade. Esse time do Santos, ele é nojento, tá? Ele é muito ruim. Assistir ao vivo, esses caras jogar é triste demais. Não é só o time do Santos, tem os jogadores no Corinthians também horrorosa. A partida do Maicon ontem foi péssima. Foi um jogo medíocre do senhor Maicon ontem. Não acertou absolutamente nada, principalmente no primeiro tempo, onde o Santos teve as chances mais claras do jogo. Teve uma cabeçada do Zé Ivaldo, assim, que é absurda. Como é que o cara conseguiu errar? O cara conseguiu dar ele, a bola e o gol, porque nem o Hugo acho que chegaria na bola. Simplesmente cabecear totalmente para fora. Teve o lance do Soteldo dentro da área. Então o Corinthians fez um primeiro tempo muito ruim e teve uma finalização no gol nesse primeiro tempo, que foi uma falta que o Coronado cavou ali na entrada da área. Ele mesmo bateu e o Brazão fez a defesa. De resto, o Corinthians nem chutou no gol
Teve só um outro chute que não foi na direção do gol, que foi do Yuri, que ele dominou, assim, já virou e bateu e mandou para fora, mas no gol mesmo foi só esse chute do Igor Coronato. Foi um primeiro tempo de muita lerdeza do Corinthians, toca a bola de lá, toca a bola de cá, de um lado para o outro, de um lado para o outro, aquela posse de bola que não cria absolutamente nada. O Carrilho muito aberto na direita, com dupla marcação aí do Santos, não conseguiu ser participativo. Então, no primeiro tempo, o Corinthians fez um jogo muito, muito ruim. Aí no segundo tempo, nós imaginávamos que viriam mudanças, que o Dorival voltaria com mudanças aí do intervalo, porém não foi o que aconteceu. O Dorival apenas mudou um pouquinho a forma de jogar do Corinthians, ele espaçou o time, ele abriu o time, ele botou o Martínez para correr na ponta, deixou o Carrilho aqui mais para ajudar na construção, e isso ajudou muito o Corinthians. O Coronado começou a participar mais, o Félix Torres, que estava muito preso, com foco só em marcar o Soteldo, começou a se soltar, porque viu que o Soteldo não ia conseguir fazer muita coisa. Então o Félix Torres começou a soltar, começou a subir, o Corinthians começou a subir suas marcações, mais espaçado, começou a criar algumas oportunidades, até que sai aí o gol do Yuri Alberto. Inclusive o gol do Yuri Alberto, ele sai no momento que o Dorival mexeria no time. Tá? O Dorival já estava, acho que, com Thales e Romero para entrar no time. Só que bem na hora que eles estão prontos para entrar, o Dorival estava passando as últimas instruções para os dois. Tem o cruzamento, a bola chega para o Martínez, o cruzamento muito bom, inclusive, do Martínez. E o Yuri Alberto faz o gol que lá na hora ninguém viu que a bola tinha entrado, a não ser o Yuri. A gente até deu risada lá, porque o Yuri saiu correndo, comemorando o gol sozinho. Ele olhou, tipo, meu Deus do céu, ninguém veio comemorar comigo o que aconteceu. E aí os jogadores do Santos meio que falaram, não, acho que a bola não entrou. E ele falou, tenho certeza que entrou. E aí ele comemorou com a torcida depois que o VAR confirmou o gol. A bola entrou muito, depois que aparece no telão. A Neoquímica estourou, explodiu de comemorar esse gol do Yuri Alberto. Mais um gol aí do pai do Santos, Não dá para saber de quem que o Yuri Alberto mais é pai, do Santos ou do Inter. É bizarro como a lei do ex funciona pro Yuri Alberto, E aí o Corinthians, assim, amassa o Santos no segundo tempo, Foi superior, não absurdamente, acho que amassa até uma palavra um pouco forte, mas foi superior ao Santos, o que a gente tinha que fazer desde o começo, Não dá para deixar o Santos jogar fácil como jogou no primeiro tempo. Se o Santos fosse um time pouco superior, o Corinthians poderia ter saído perdendo o primeiro tempo, então isso é muito preocupante, Só que o Santos é muito limitado, o Santos tem uma equipe com sérias limitações. Por isso o Corinthians não saiu perdendo no primeiro tempo. Porém, no segundo tempo, o Corinthians jogou bem melhor, também não sei se mas melhor do que jogou o primeiro, e com isso dominou o jogo. Dominou a posse, o Santos pouco criou. Sim, o Hugo fez uma defesa no jogo todo, que foi uma cabeçada, acho que do Rincon, que o Hugo faz uma ponte ali. Nem sei se estava 1-0 Corinthians ainda nesse momento, acho que já estava 1-0 Corinthians. De resto, o Santos não criou absolutamente nada. Então, mesmo com o Corinthians jogando mal o primeiro tempo, o Santos não conseguiu ser efetivo. E no segundo tempo, o Corinthians foi superior, começou a roubar a bola com mais facilidade. O Félix Torres estar mais solto facilitou e ajudou aí as movimentações do Corinthians. O Martínez, para mim, fez um baita segundo tempo, juntamente ali com o André Carrilho. E o Corinthians bastou jogar o mínimo para ganhar desse Santos, cara. Eu sei que o Dorival tá tendo problemas, agora não tem o Mateuzinho, tá sem o Garro desde que ele chegou, agora tá sem o Memphis também, As expectativas é que Memphis e Garro voltem aí rapidamente, não sei a questão do Mateuzinho, nem o Dorival parece que tinha ciência do que seria essa lesão do Mateuzinho, então a gente tem que ver, porque a lateral direita do Corinthians é um problema sério. Eu acho que a gente tem o quê? 4 jogos até a parada do Super Mundial? Eu acho que a gente pega o Novo Horizontino agora no meio de semana, jogo da volta da Copa do Brasil, tem que ganhar, obviamente. Aí tem 3 rodadas do Brasileiro e uma Sul, acho que são 5 jogos, Parece que o Dorival tá contando aí que o Garro vai jogar pelo menos uns 2, 3 desses restantes que faltam aí. E o Memphis deve voltar, acho que pro próximo jogo, talvez o Memphis já esteja no banco, pelo menos, ou algo desse tipo. Não sei se o Garro estará, Não sei ainda. Não tenho certeza se o Garro estará, mas o Memphis, eu acho que pelo menos no banco de reservas aí contra o Novo Horizontino, ele vai estar. Vamos ver que escalação, o Dorival vai mandar a campo nesse jogo contra o Novo Horizontino no meio de semana, que vale uma vaga muito importante pro Corinthians na próxima fase da Copa do Brasil. Tá certo? Mas do jogo é muito isso. Eu vou passar agora aqui pelas estatísticas.
dessa partida, 63% de posse de bola para o Corinthians, deve estar entrando na tela em algum lugar aí, 37% de posse de bola do Santos, 11 finalizações do Corinthians contra 6 do Santos, você vê, não teve tanta finalização assim, 2 do Corinthians no alvo, né, que foi a do Coronado e o gol do Yuri, e uma finalização no alvo apenas do Santos, que foi aquela que eu falei que o Hugo fez uma defesa tranquila. Escanteio 5 para o Corinthians contra 2 do Santos, cartões amarelos 2 para o Corinthians, 6 para o Santos, um cartão vermelho para o Santos, nenhum para o Corinthians. Fala desse momento da expulsão, né? O Martínez depois foi na zona mista dizer que ele não sabia do cartão, né? Do Escobar, que foi mais ou menos o Escobar que avisou ele, aí ele entrou mais na pilha e fez com que o amarelo saísse. Pela expulsão, galera, assim, é um lance que claramente o Klaus foi dar aquele dois amarelo para cada um, para mostrar que tá no jogo, para mostrar que manda no jogo, e deu o amarelo pro Escobar sem saber que o Escobar já tinha o amarelo. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Garro na Copa do Brasil do ano passado contra o São Bernardo. Quando o árbitro ele quer pagar de machão do jogo, quer pagar de herói, e daí ele fala, pô, os caras estão discutindo, deixa eu dar um amarelo aqui. E depois que ele dá um amarelo que ele vai ver, pô, o Garro já tinha. Foi isso que aconteceu na Copa do Brasil no ano passado, e foi muito isso que aconteceu ontem, por o Escobar ser expulso, tá certo? Foi uma expulsão muito boba, acho que o Escobar não deveria ter caído na pilha do Martínez. Obviamente que depois que ele avisou o Martínez que ele tinha amarelo, o Martínez ia continuar enchendo o saco, o Martínez ia forçar de qualquer jeito essa expulsão. A gente conhece o Martínez é pura malandragem, e aí o árbitro caiu, né? Foi lá dar pagar de herói, né? Pagar que eu que mando no jogo, distribuiu o cartão para os dois. Daí o Escobar já tinha e acabou tendo que ser expulso, né? Até porque o árbitro não ia falar, não, desculpa, não vi que você tinha, deixa eu anular o seu cartão. Obviamente que não, já tinha dado, já tinha feito a cagada. Então o Escobar foi expulso. Eu acho que mesmo com 11 contra 11, o Santos não teria forças para buscar o empate. O Corinthians foi melhor que o Santos no segundo tempo, né? E assim, o Santos morre no segundo tempo, é bizarro, inclusive. Os caras já não são muito bons no primeiro. Aí no segundo tempo eles são assim, terror. Esse time do Santos é bem fraco. Eu, se fosse torcedor santista, estava bem preocupado com as chances de cair. Eu sei que o Neymar vai voltar, que tem toda essa expectativa, mas o Neymar, infelizmente, né, por torcedor santista, é uma incerteza. Mas o que importa é que o Corinthians conseguiu 3 pontos e agora, nesse momento, está em 8º no campeonato com 13 pontinhos. Se tivesse vencido o Mirassol, hein, tava brigando mais lá para cima na tabela. Ia ser 3 pontos também muito importantes que o Corinthians acabou deixando escapar. Mas acontece. Vamos passar então para as notas de cada um. Não, antes das notas, né? Falar do gol anulado do Yuri Alberto, um golaço de cavadinha. É um pecado ter sido anulado. E, gente, eu vou dar a minha percepção aqui. O lance do Félix é um lance muito interpretativo, né? Uns vão dizer que foi falta, outros vão dizer que não. Só que qual o problema do gol ter sido anulado mais uma vez? Né? Mais uma vez o Corinthians tem um gol anulado por uma falta que o árbitro tá de frente pro lance, não dá na hora, o Corinthians faz o gol, o VAR chama e o gol é anulado. Tá? Foi uma carga ali do Félix Torres, uma disputa de bola, que parece que o Félix deu ali uma ombrada nas costas do Bom Tempo e não foi ombro a ombro. Lá dentro do estádio, do telão um pouco longe, eu achei que tinha sido ombro a ombro. Tá? A falta embaixo não existe, a falta é mais em cima do que embaixo mesmo. Embaixo eu acho que foi uma disputa de bola normal. Em cima que é a questão, se foi ombro a ombro ou se foi aí ombro do Félix Torres nas costas do Bom Tempo. Então é um lance de completa interpretação, que para mim, tá, se fosse, né, para marcar, teria que ser sido marcado na hora da falta, porque o Klaus está de frente pro lance. Então o que acontece o lance, o Klaus faz assim na hora para seguir o jogo. Porque não foi, ele disse que não foi falta. E aí o árbitro intervém e ele anula o gol. Então parece que os árbitros dentro de campo são inúteis. Que quem apita o jogo é os caras lá do VAR. Então tira o árbitro de campo. Deixa os caras do VAR apitarem o jogo. Porque, me explique, por que ele de frente pro lance diz que não? E aí com câmera lenta, com 300 replays, ele diz que foi falta. É lances que no futebol europeu não ia se chamar no VAR. Por quê? Porque o juiz está com visão clara, plena da jogada. O Klaus estava vendo o lance e ele não deu. Se é na Europa, gente, nunca que o VAR tinha chamado para essa análise. Porque os caras iam falar, pô, o árbitro tá de frente do lance, pode mandar seguir. Eles não iam nunca
chamar o Klaus para ver o lance. Tá? Então é algo que o futebol brasileiro tem que se resolver. Não é algo de agora, não é algo só por conta do Corinthians, não. É algo que o futebol brasileiro tem que se resolver. A arbitragem hoje, ela é apitada pela galera do VAR. Os caras que estão no campo só têm a função de pegar o apito, iniciar e terminar o jogo. De resto, quem apita o jogo é os caras lá de cima. Porque a galera que está no campo ou espera para marcar as coisas pelo VAR e usa o VAR de muleta, né? Ou faz o que o Klaus fez ontem. Não dá na hora, fala, pô, deixa eu ver aqui. Qualquer coisa, se for, o VAR me chama, eu resolvo. Então, o futebol brasileiro precisa urgentemente profissionalizar essa arbitragem. Urgentemente, porque os caras não apitam o jogo. Eles esperam o VAR. Tudo eles querem que o VAR resolva para eles. Eles ficam só andando para um lado de outro, assistindo o jogo de cativa de dentro do gramado. Então é algo que o futebol brasileiro tem que se resolver. Tá? Sendo no futebol europeu, o gol do Yuri Alberto teria sido, com certeza, validado ontem, porque o Klaus tinha visão plena do lance. E ele deu nada na hora. Claro, você vê o replay, ele faz assim na hora. Félix sobe a bola e faz assim na hora, segue o jogo. São faltas que, se não tem gol, não seriam marcadas. Se o Yuri Alberto, por exemplo, perde o gol, não teria sido marcada a falta. Mas não, porque foi gol, aí o cara vai no VAR, volta tudo, o gol não vale, o gol é invalidado, aí tem uma falta para o Santos, que inclusive o Klaus até puxou um pouco mais para trás, aí eu concordo com o torcedor santista, era um pouquinho mais perto da área, mas a falta foi extremamente mal cobrada pelo Roleiser, né? Então assim, gente, a arbitragem tem que urgentemente se profissionalizar, e é o que eu não estou falando só dos erros pro Corinthians, contra o Corinthians, eu estou falando como um todo, para todos os times. O futebol brasileiro precisa urgentemente ser bem cuidado. Porque desse jeito que tá, assim, é patético. Os caras não fazem nada em campo, eles só esperam a atitude do VAR lá em cima. Tá certo? Mas vamos lá então agora sim para as notas. Você que não conhece aqui o nosso método de notas, eu explico rapidamente. Eu vou indicar o melhor da partida, né, e o péssimo dos péssimos, que é o pior do jogo, na minha visão. E aí tem quem foi péssimo, tem quem foi ruim, quem foi regular e quem foi bem no jogo de ontem. Tá? Então esse, né, na verdade, é o nosso sistema de notas de cada jogador do Corinthians. Tá? Eu acho que eu acabei esquecendo de falar das substituições, mas eu falo agora. Nas notas, as substituições não mudaram muita coisa, até porque depois que o Yuri Alberto faz o gol, o Dorival desiste de botar o Thales e o Romero, eles voltam, e daí vai ter substituição mais pra frente só, para mudar o meio de campo, que já estava um pouco mais cansado com a entrada do Ranieri e tudo mais, tá? Então eu vou falar na nota de cada um aqui sobre as mudanças. Começando pela nota do Hugo Souza. Hugo Souza, mais uma vez, não sujou o uniforme, né? Mais um jogo, já foi assim contra o Racing do Uruguai, agora contra o Santos a mesma coisa, fez ali uma defesa tranquilinho, cabeceio fraco na direção do gol, né? O Hugo nem fez defesa difícil, não participou muito do jogo, então vou dar aqui, deixar o Hugo mais uma vez sem nota, porque ele ontem nem participou da partida, como eu disse, em nenhum momento, quase só em alguns lances com o pé e tudo mais, como foi contra o Racing do Uruguai, para mim não tem nem como dar nota para a atuação do Hugo Souza ontem. Félix Torres, gostei da partida do Félix Torres, né, assim, Félix Torres improvisado é melhor que o senhor Léo Maná, né, o Léo Maná é horroroso, né? Ontem nem sei se foi por conta do Léo Maná ter ido tão mal contra o Racing que ele ficou de fora do time titular, acho que foi mais por conta de precaução do Dorival para parar o Soteldo mesmo, né, mas eu até achei que poderia voltar com o Léo Maná na lateral no segundo tempo e tal, por conta do Félix estar muito preso e não conseguindo sair para jogar, mas ele fez o Félix sair para jogar e o Félix foi bem, tá? Gostei da partida do Félix, vou dar uma partida boa do Félix, dentro das expectativas que eu tenho para cima do Félix Torres, foi uma partida boa ontem. Né? Se fosse qualquer outro jogador, tipo um André, algo da vida, seria aqui um regular, porque olha, meu Deus do céu. André Ramalho. Cara, o André Ramalho fez um primeiro tempo tosco, mais uma vez não marcando bem, né? Uma marcação ali wireless, né? Aquela marcação via Bluetooth, né? Que o Corinthians está com mania de fazer. Mas foi um jogo até que seguro do André. Como sempre, a nota do André vai acabar ficando no regular, porque eu espero muito mais do que o André vem entregado. Mas não foi uma partida péssima do André. Longe disso, foi uma partida até que legal do senhor André Ramalho. A mesma nota vai ser a do Kaká, uma partida regular, né? Não comprometeu, né? Mas em alguns lances de perigo do Santos
como sempre, né, mal posicionado, é aquela coisa que a gente vem falando, né? O Corinthians precisa urgentemente arrumar esse sistema defensivo. Por enquanto, o Dorival não conseguiu encontrar uma forma de melhorar esse sistema, apesar do Corinthians não ter tomado gol nos últimos 2 jogos. Andileri fez uma partida regular também, nada demais a partida do Andileri ontem. Teve um lance, acho que no comecinho do segundo tempo, que ele salva o Corinthians dentro da área com um carrinho. Né? De resto, não fez tanta coisa não o Andileri. Até acho que faltou um pouco dele no primeiro tempo para dar essa movimentação para o Corinthians, por conta de ele ser o único lateral, ele subiu pouco, né? E no segundo tempo ele subiu mais, foi mais participativo ofensivamente. Né? Então vou dar uma partida aqui, uma nota regular para essa partida do Andileri. O meio de campo, o Maicon, obviamente vai ser o péssimo dos péssimos, não acertou absolutamente nada ontem. A melhora do Corinthians no segundo tempo passa muito porque o Maicon parou de tocar na bola, né? Porque o primeiro tempo do Maicon foi um terror, teve 2 lances de contra-ataque do Santos que ele entregou no pé dos caras, errando passe de meio metro, um terror assim dentro, cara, ao vivo, né? Porque a gente vendo assim pela TV, você já acha que ele tá um pouco gordo. Agora, vendo lá ao vivo e a cores, o Maicon tá muito pesado, gente. Se ele tá numa rotação muito lenta, eu sei que ele tá voltando de lesão agora, que tem tudo isso. Mas assim, foi uma partida tenebrosa do Maicon ontem, em outro mundo. Parecia que tava assim, em outro planeta Terra, o senhor Maicon ontem. E até fiquei puto dele não ter saído no intervalo já. E ele jogou o jogo inteiro, né? Que é mais bizarro ainda. Foi muito mal ontem o Maicon. Com certeza a nota do Maicon vai ser péssima dos péssimos. Foi o pior aí da partida. José Martínez, cara, o primeiro tempo do Martínez não foi bom, como sempre errando muito passe, assim, passe bobo, errou um passe para trás, uma hora direto para fora, assim, um terror o primeiro tempo do Martínez. No segundo tempo, além da assistência, correu, se entregou, causou a expulsão do Escobar na final das contas. Então aqui vou dar uma partida regular para o José Martínez, nada acho que acima disso, apesar da assistência. Acho que o Martínez pode entregar até mais, tá? Pelo primeiro tempo dele, se tivesse feito um primeiro tempo parecido com o segundo, seria uma nota boa. Como o primeiro tempo foi bem abaixo, né? Eu vou dar uma nota aí regular para o José Martínez. Breno Bidon mal ontem de novo, Breno. Ontem o Breno muito mal, parecia estar com medo do jogo. Até no primeiro tempo ele tentou em alguns momentos, mas sempre tocando para trás. Muita falta de movimentação, se mexendo pouco, sim, muito parado. Não gostei da partida do Breno ontem, nem no primeiro nem no segundo tempo. Vou dar uma nota péssima aí para a atuação do Breno Bidon. Igor Coronado, regular. Igor Coronado, acho que regular, né? Se eu for citar aqui sempre o primeiro tempo, eu vou falar que foi péssima a nota de todo mundo. Mas no segundo tempo melhorou, começou a participar mais do jogo, conseguiu se movimentar melhor, se mexer, abrir os lados do campo, criando assim oportunidades de passe para o próprio Andileri e para os volantes que entraram depois, para o próprio Bidon, para o próprio Mike, para o próprio Carrilho. Então até que o segundo tempo foi bom aí do Igor Coronado, mas por conta do primeiro tempo vou fechar também com uma nota regular. André Carrilho, gostei da partida do Carrilho, principalmente, obviamente, no segundo tempo, né? Aí o Dorival tirou ele daquela isolação que ele estava na ponta, né? Botou o Martínez para correr na ponta e trouxe o Carrilho para ajudar nessa construção do meio de campo. Funcionou muito bem, né? Gostei aí dessa mudança do Dorival no segundo tempo, né? De botar o Martínez para ser o louco de correr na ponta e deixar o Carrilho para ajudar mais ali na criação. Vou dar uma nota também irregular do Carrilho, nada acima disso, né? E o Roberto, melhor do jogo, obviamente poderia ter sido com 2 gols ontem, fez o seu golzinho mais uma vez no Santos, como eu disse aqui já nesse vídeo. Não dá para saber de quem que o Yuri Alberto é pai, né? Se é do Santos ou se é do Inter, de quem ele é mais pai, né? Na verdade, é o termo correto a ser utilizado. Então vou dar aí o melhor da partida para o Yuri Alberto, mais uma vez o protagonista do time do povo, ajudou o Corinthians e deu 3 pontos para o nosso time. Tá? Antes de encerrar o vídeo, né, eu queria falar um pouco da experiência, né? Acho que quem foi para a Arena sabe como a experiência é fantástica, é algo incrível estar lá na Neoquímica Arena, é algo sensacional você estar lá para acompanhar os jogos, o ambiente é fantástico, a torcida é absurda, é uma atmosfera assim extremamente arrepiante, é algo incrível, cara. E eu falo isso aqui nem para ser só corintiano, eu acho que todo mundo tem um time do coração, você ir no estádio desse time do coração é sempre muito da hora, e do Corinthians a gente sabe que vai ser fantástico por conta dessa torcida incrível que o Corinthians tem. Ontem o estádio estava abarrotado de gente, muito cheio. Eu sei que o jogo não foi dos melhores, né? Foi um clássico um pouco abaixo. Claro que o Corinthians tem aí
sentido a falta do Galo, sentido a falta do Memphis, o Mateuzinho faz muita falta, né, e cheio de desfalques, mas a atmosfera, aquele lugar é incrível. Se você é corintiano e não foi ainda, espero que você tenha, assim, a oportunidade de ir em algum momento, de alguma forma, você assistir jogo lá, é uma experiência fantástica, tá certo? Se você gostou desse vídeo, espero que tenha gostado, né, deixa o seu gostei aí embaixo, deixa nos comentários se você concorda, se você discorda aqui do que eu falei, e se inscreve aqui no canal Loucos por Ti, ativa também o sininho, né, para receber as notificações quando sair vídeo novo e quando a gente estiver aqui ao vivo nos pós-jogos, tá certo? Até uma próxima, valeu, fui e vai Corinthians!